Olá pessoal, estamos aqui agora para falar sobre o que foram as grandes navegações, tá? Do século XV. Bom, as grandes navegações, pessoal, estão no contexto do mercantilismo do século XV. Eram expedições patrocinadas pelos estados nacionais que estavam surgindo, principalmente Portugal e Espanha, e a burguesia mercantil que estava se desenvolvendo desde o final da, da Idade Média, tá? Qual era o objetivo disso? Bom, a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar ainda das cruzadas, né? Vocês lembram que as cruzadas eram expedições militares promovidas pelos cristãos da Europa para conquistar a Terra Santa lá no Oriente. Os soldados cruzados que voltavam do Oriente, eles traziam uma série de produtos, né? As chamadas especiarias, por exemplo, temperos, perfumes, porcelana, seda, do Oriente para a Europa. Esses produtos vão fazer muito sucesso, principalmente as especiarias relacionadas a temperos alimentícios. Porque a alimentação naquele período era muito complicada, né? Não havia na Europa energia elétrica, então a carne apodrecia rápido, né? Ou você salgava ela, só não tinha como variar, entende? Então, assim, para melhorar os sabores, as especiarias caiu no gosto da nobreza europeia. E o que vai acontecer então? Começou a haver um comércio entre Oriente e Europa, aonde as especiarias saíam, dependendo do lugar, do tipo de especiaria, algumas saíam da Índia, outras da China, passava por todo o Oriente Médio, a, contando com os atravessadores árabes, né? Até chegar ali na região do Mediterrâneo, onde os comerciantes italianos compravam essas mercadorias dos árabes e as revendiam para o restante da Europa. Esse processo todo fazia com que essas especiarias se tornassem muito caras, tá certo? Então, um dos motivos, né, das grandes navegações era a busca por novas rotas que levassem a essas especiarias, tá? Outro fator importante que a gente precisa destacar é a questão de quais fatores fizeram com que Portugal fosse o primeiro reino a se lançar ao mar, nas navegações de alto mar. Bom, primeira coisa que a gente precisa dizer é que Portugal, assim como a Espanha, foram os primeiros reinos a se formarem na Europa, os primeiros estados nacionais. Então isso favoreceu o Portugal ser um dos primeiros a se lançarem ao mar. Outra coisa, a Revolução de Aves, né? Quando Portugal se torna-se independente de Castela, que no processo de expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, né? Castela era um reino cristão importante e que dominava a região onde hoje é Portugal. Então a Revolução de Aves é quando Portugal se livra dessa dependência e centraliza o poder, se torna independente e aí começa uma série de políticas de incentivo às navegações, tá? O terceiro fator que a gente pode citar aí o conhecimento técnico da navegação, porque Portugal é um país pequeno, né? E o terreno não é muito bom ou pouco produtivo na parte agrícola. Então a pesca em alto mar era uma maneira de escapar da fome. E isso acabou fazendo com que os portugueses desenvolvessem habilidades e conhecimento de navegação em áreas mais distantes do litoral, tá? E por último, a gente pode dizer que foi o contato com instrumentos de navegação que os árabes levaram para a Península Ibérica. Então, o contato com esses instrumentos, o astrolábio, a rosa dos ventos, a bússola, foi de suma importância para que Portugal se tornasse pioneiro nas grandes navegações. E aí, quando começa, né, as primeiras viagens, os portugueses se depararam com dois tipos de perigos, né?
alguns perigos reais e outros perigos imaginários. Quais eram os perigos reais? As calmarias, aquelas tormentas que acontecem em alto mar, que causavam acidentes, né? A batida em corais, todos esses fatores aconteciam realmente e fazia com que muitas embarcações não se chegassem ao destino, tá? Mas tem os perigos imaginários também. A gente precisa colocar em mente que esse período ele é caracterizado pela falta de conhecimento da maior parte da população. O conhecimento ficava muito restrito nas universidades, nas antigas universidades medievais, nos mosteiros. Então a população, de maneira geral, não tinha acesso à informação como a gente tem hoje. Então, sabe aquela história do telefone sem fio? O cara vê uma coisa, conta pro outro, e aquele cara já aumenta. Isso levou a muitos medos imaginários. Primeiro, inclusive alguns avalizados pela Igreja Católica, que a Terra era plana, né? Que ao navegar em direção ao alto mar ia chegar um momento que havia uma borda com precipício cheio de animais devoradores de carne humana. Esse é um dos medos imaginários, né? Quando acontecia as calmarias, que é um dos medos reais, era comum acabar a água, acabar a alimentação e os caras ficavam fracos. E aí quando o cara fica fraco, o cara vê coisas, meu. Então, dependendo da febre que ele tem, o cara começa a delirar. Então vocês imaginem um cara que não tem aquele conhecimento do que é uma baleia, ou do que é uma orca, um tubarão, um polvo gigante, e encontrar com esses seres numa fase de delírio e depois cruzar com uma embarcação naufragada, o cara vai deduzir que foram aqueles animais que acabaram com as embarcações. Então isso deu margem para muitas histórias de monstros marinhos, de sereias, medos imaginários que causavam terror na população daquela época. Tá joia? Bom, como eu disse a vocês, a Espanha também centralizou o poder cedo, assim como Portugal, ao mesmo período. Então ela vai se tornar grande concorrente de Portugal, tá? E foi um navegante genovês a serviço da coroa da Espanha que vai chegar oficialmente no continente americano, que é o Cristóvão Colombo. Qual que era o plano de Colombo? O plano de Colombo era chegar às Índias, né? Atrás das especiarias, mas ele acreditava que se ele navegasse em direção ao ocidente, ele chegaria nas Índias, porque ele defendia a ideia de que a Terra não era plana, não tinha um precipício e que ela tinha um formato esférico, e se possivelmente ele navegasse em direção ao ocidente, ele fatalmente chegaria nas Índias, tá? Então ele vai fazer isso no ano de 1492. Ele vai sair do Porto de Palos e em outubro de 1492 ele chega no que seria hoje aquela região do Caribe ali, de Porto Rico, Cuba, aquela região. E a partir daí começa uma rivalidade muito grande entre a Espanha e Portugal. Tanto que, para evitar uma guerra, a Igreja Católica teve que intervir e criar um tratado chamado Tratado de Versalhes, né? O Tratado de Tordesilhas, aonde as 370 léguas a partir das ilhas de Cabo Verde, em direção ao ocidente, as terras seriam da Espanha, em relação ao oriente, seriam de Portugal. Com isso avalizado pela Igreja Católica, só para deixar bem claro, Tratado de Tordesilhas. O que vai causar uma inveja, uma insatisfação muito grande com outras potências que começaram a se desenvolver na época, que era Inglaterra e França. Mas isso aí já é uma outra história e a gente conta mais para frente. Tá joia, pessoal? Até mais, abraço, estudem para a prova. Tchau.